Olá, você que está nos acompanhando pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM ou pelo YouTube, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou o Paulo Monteiro, Eu sou Marcos Matildes. hoje estamos sem Sharon Freitas. Um abraço para o nosso querido John R, Um abraço para os nossos integrantes. irá alcançar ou alçar voos maiores? Alçar, Ambos, né? né? Porque você vai alçar o voo para alcançar algum lugar. Pode ser, pode ser. Vai alcançar e alçar voos maiores. Sharon Freitas hoje não está por outras questões, mas de qualquer maneira a gente volta aí ao longo desse ano com a Sharon também aqui no podcast. E já o John, um abraço pra ele, né? A gente tem que fazer uma homenagem pro John em algum episódio. Falar só de filme Queer. nonsense. Não sei também. É. Ou Só de. Como é que ele diz que ele gosta de. farofa? Filme? Farofa. Filme farofa. Só filme farofa. Só filme farofa em homenagem ao John. A gente vai pegar uma lista de filmes farofas, assistir e prestar essa homenagem Exatamente. devido ao John. Mas hoje, senhoras e senhores, hoje não é dia de falar sobre filme farofa. Muito pelo contrário, é dia de falar sobre um dos filmes mais relevantes do século para o cinema nacional. A gente não vai entrar nem no mérito de qualidade nessa afirmação, pelo menos pela minha parte, mas é sim um dos filmes mais relevantes do século para o cinema nacional. A gente está falando de Ainda Estou Aqui, filme que estreou lá no dia 7 de novembro. Felizmente segue em cartaz nos cinemas aqui de Criciúma e de várias outras partes do Brasil e que está indicado a 3 categorias do Oscar. Melhor filme internacional e também melhor atriz com a Fernanda Torres. E todos os críticos estão falando sobre isso, a maior chance do Brasil de vencer um Oscar na sua história. O Brasil já foi indicado com Cidade de Deus, já foi indicado também com Central do Brasil, antes disso também com outros longas-metragens, mas Ainda Estou Aqui representa a maior chance do Brasil de vencer um Oscar efetivamente. Lembrando que dia 2 de março a gente tem o prêmio da Academia. Para quem ainda não assistiu o filme, está em casa, ficou aguardando para sair na Globoplay, por exemplo, que é uma produção original da Globoplay, mas ainda não tá, né, no streaming da Globo, não sabe o que é o filme. A gente vai ler uma sinopse por aqui. O filme que trata sobre o seguinte: no início da década de 70, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva, Rubens, Eunice e seus 5 filhos vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para seus filhos. Essa, então, a sinopse, inclusive, adaptada aí do Google, do Wikipedia, inclusive. Muito bem. Só se fala nisso, né, Marcos Matias? A gente tá falando Só se sobre fala o nisso. brasileiro só fala nisso, com relação ao Oscar, pelo menos. A gente até, antes de entrar no mérito do filme, né, queria entender tua relação com o Oscar. Por quê? Quando eu era um pouco mais jovem, eu tinha essa ideia de que o Oscar, de fato, representava os melhores filmes do mundo, e etc. E por mais que ele tente representar isso, a gente também entende que ele é uma premiação, primeiro, norte-americana, então é de valorização do cinema norte-americano, sobretudo, e em segundo lugar, é uma premiação muito comercial, né? Então não necessariamente representa a qualidade de arte, até porque isso é subjetivo, mas um conjunto de coisas ali, filmes bons, um ótimo desempenho comercial e com uma boa campanha para chegar até a academia. É essa a visão que tu tem também? Quando eu era mais novo, eu pensava que os melhores filmes do mundo eram os que estavam no Oscar. É porque a própria academia fala nesse tom. Se for olhar, os atores falam nesse tom. Sim. Ó, ganhar um É Oscar o é algo. reconhecimento mor, né? Exatamente. Da academia. E É. para eles faz sentido. Para quem mora, para quem faz trabalhos em Hollywood, para quem mora lá, para quem tá lá naquele ambiente, com certeza o Oscar é o principal prêmio. Né? Tanto que, né, o Oscar virou sinônimo para outras premiações de outras categorias, tipo o Grammy, o Oscar da música. Exatamente, porque é uma referência, né? Exatamente, o Tony, o Oscar do cinema, do teatro. Então virou essa referência maior para a premiação da melhor obra, né? De uma maneira geral. Muito bem, falando sobre Ainda Estou Aqui. Marcos Matheus assistiu recentemente, né, Marcos? Assisti, eu fui no cinema, assisti Ainda Estou Aqui, e é um misto de sensações, né? Porque É. assim, primeiro, né, tu falou sobre um dos principais filmes, principalmente, né, do século para o cinema nacional. E
além de ser um baita de um filme, ele traz esse sentimento de nacionalidade. Eu É, acho isso muito interessante porque porque fala sobre a nossa história, né? fala sobre a nossa história. E é isso, a gente falou aqui em outros podcasts, inclusive, sobre isso, sobre o quão importante para o Brasil, e não só como obra cinematográfica, mas para a relevância brasileira no exterior, é o Ainda Estou Aqui. Por quê? É um filme feito por brasileiros, para brasileiros, sobre a nossa história. Real, né? Exatamente, e é uma Uma história história real, né? real. Então, e ele ficou conhecido internacionalmente, ele ganhou essa visibilidade internacional pela qualidade e justamente pela importância do peso dessa história, pelo peso, pela representatividade que essa história tem, e o mundo começou a ver o Brasil com outros olhos. Uhum. Isso aconteceu no Brasil? Nossa, As que pessoas até interessante. sabem, assim, mas pincelada por cima, né? Mas acho que começaram a perceber o quanto essa história. E claro, a gente faz esse filme é um recorte muito específico de uma família de classe alta, né? Uma família rica, que foi afetada diretamente pela ditadura militar no Brasil. É um recorte de uma classe rica, mas que ainda assim ele reverbera em várias outras histórias muito semelhantes de várias classes ao redor do país, né? Sim, e que tal o detalhe, né? Vamos lá, é um recorte específico de alguém que teve uma representatividade no movimento. Porque, assim, a gente tem N pessoas que foram atingidas pela ditadura e de diversas formas. Teve Sim. gente que foi realmente presa pela ditadura, teve famílias que perderam entes queridos, teve pessoas que tiveram algum tipo de perda profissional, ou, enfim, ou financeira, vamos Sim. supor. Existem N situações em que as pessoas foram afetadas negativamente pela ditadura, claro, negativamente, né, em sua maioria. Uma parcela bem pequena da sociedade Sim. não foi afetada negativamente, né, se beneficiou com o negócio. Então, Até hoje, às vezes, se beneficia, inclusive, exatamente, né? até hoje tem gente se beneficiando disso. Aliás, um absurdo, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito aqui do quão ruim é a ditadura, porque eu acho que isso a gente nem precisa É, falar, né? Mas o filme, ele traz essa potência de mostrar o Brasil para o mundo, mas eu acho que ele traz uma importância ainda maior para os brasileiros. total. Porque, vamos lá, quem acompanha cinema, você acompanha cinema, enfim, a população que acompanha e os profissionais que acompanham de alguma forma profissionalmente o cinema, conhecem a qualidade do cinema brasileiro por N outras obras, né? E eu acho que isso começou a ser visto pela maioria da população, ou pelo menos por boa parte dela. Então, eu comecei a consumir material, por exemplo, sobre cinema brasileiro mais intensamente, porque os portais de notícias de variedades, de cultura, começaram a publicar. Mais obras do cinema Aham. brasileiro. Pra você que gostou de, Pronto. Então, assim, ou pra daí, você que daí quer você vê uma conhecer lista o... lá que tem Pagador de Promessas, que tem a própria Central do Brasil, enfim, e você começa a popularizar o cinema nacional dentro de um país que tinha aquela visão de vira-lata Muito, né? Um país que não contra o valoriza o cinema seu próprio brasileiro. cinema. Sim. Então, isso eu achei incrível, assim, tirando a obra toda que a gente já falou aqui em outras vezes, vamos falar mais nesse podcast, tirando a obra em si e as nuances do filme, mas só essa capacidade de fazer com que o brasileiro valorize algo que é nosso, que é o nosso cinema, que tem a cara do Brasil, tá? O nosso cinema, ele tem peças maravilhosas que são da nossa cultura, É, que não são reciclagem norte-americana ou, enfim, de outra cultura, são uma, nossos. uma coisa que eu sempre falo, que é um detalhe muito pequeno, mas sempre me pega em filmes brasileiros e que eu nunca vou alcançar com nenhum outro filme de outro país, é esses detalhes cotidianos, né? Tipo, o pano de louça, que é igual o que eu tenho na minha casa e aparece no filme brasileiro, o copo americano, de alguém que bebe uma cerveja, o filtro de barro. Então, são esses elementos da nossa cultura e do nosso dia a dia que são representados somente ali, não vão estar representados em filmes estrangeiros. E pode parecer pouco, sim, é um detalhe no fim das contas, mas esses detalhes, junto aos outros fatos, né, as outras características dos filmes nacionais, ajudam a construir esse senso de pertencimento que é muito difícil a gente conseguir ter com obras estrangeiras. Falando sobre a construção de Ainda Estou Aqui, né? Dirigido pelo Walter Salles, que é esse diretor que ele é brasileiro, é de uma família super tradicional e rica, né? Inclusive, também. Mas que tem uma carreira muito consagrada no Brasil, fez Terra Estrangeira com a Fernanda Torres lá na década de 90. Na própria década de 90 fez Central do Brasil com a Fernanda Montenegro. Acho que é o meu filme Filmes. preferido. Olha.
enfim, eu sempre falo, eu lembro do dia que eu assisti esse filme. Dia 13 de março de 2016, para ver como esse filme é grande, né? Pela primeira vez, pelo menos para mim. Então, o filme que levou o Brasil novamente ao Oscar depois de muitos anos, né? Com força de ganhar competições, ganhar categorias. Colocou a Fernanda Montenegro como melhor atriz, colocou em outras categorias também. Depois fez vários outros filmes do Walter Salles, estrangeiros, inclusive. Fez Na Estrada, que é um filme com a Kristen Stewart. Fez Diários de Motocicleta, que é um filme com o Gael Garcia Bernal, que conta a história do Che Guevara antes de estar envolvido com a militância, efetivamente. Ele passeando pelas Américas de motocicleta e atuando enquanto médico. Então, ele é um diretor que fazia muito tempo, inclusive, que ele não fazia um filme brasileiro. Ele estava muito trabalhando, fazendo projetos do cinema norte-americano e cinema internacional de uma maneira geral. E ele volta para contar uma história que ele acompanhou de perto, porque ele foi amigo do Marcelo Rubens Paiva, que é o filho da Eunice do Rubens Paiva, e ele viveu acompanhou pelo menos, né, enquanto criança, aquele drama da família Paiva após o desaparecimento do Rubens. Então, é uma história que é baseada num livro do Marcelo, sobre a história da família dele, do Marcelo, mas que conta com um olhar próximo e também pessoal do Walter Salles. E aí, como eu já falei contigo, né, Marcos, eu acho que é a direção Sim. mais madura do Salles, porque ele é muito sóbrio na maneira como ele vai contar essa história. O Brasil já tem muitos filmes sobre ditadura militar, alguns excelentes, outros nem tanto, mas que acho que poucos são tão suaves e tão sóbrios em tratar sobre um assunto tão pesado. Por quê? A gente pega, por exemplo, O Que é Isso, Companheiro, Batismo de Sangue, até o próprio Eles Não Usam Black Tie, que tem uma questão entre sindicato e época da ditadura, enfim. Eles são filmes muito mais combativos, né? Muito mais de choque, e berros, e gritos, e essa tensão muito mais mostrada na fala e no som, no alto, né, do som. E Ainda Estou Aqui, ele é um filme que ele é total construído na sutileza, total construído naquele sentimento contido e de dor que não é exposto para fora para que não seja ainda mais afetado, né? Então, eu acho um filme fantástico, maravilhoso. Ele visualmente é muito bonito, assim, a forma como o Walter Salles e a equipe de fotografia do filme consegue dar vida àquela casa nos 30 primeiros minutos e depois disso tornar ela assim, um espaço de encarceramento, de dor, de luto, sem luz, sem alegria, para refletir esse sentimento que a família vive, é uma das coisas mais únicas assim que eu vi no cinema nacional nos últimos anos. Então, é um filme muito completo e eu acho ele um deslumbre, assim, tanto que para mim é de longe um dos melhores filmes desse ano. E você falando tudo isso, é justamente essa ambientação e essa forma de você colocar, porque não é só a história, você pega uma história e tal, você vai contar ela, não. Você tem que saber como contar essa história, até porque o filme tem um tempo limitado, né? Então você tem Sim. que passar muitas mensagens em pouco E ele tempo. nem é um filme tão longo, acho que ele tem 2 horas e 10 É, por por aí. aí. Não vai nem a 2h30. E eu acho que isso é retratado muito bem no começo do filme, com aquele ambiente praiano de vida mesmo. É. E é um ambiente vivo, é um ambiente feliz. Eles estão na praia, estão a adolescência lá, os adolescentes estão jogando vôlei, Estão as crianças correndo pra estão dentro de correndo, casa. exatamente, estão correndo atrás do cachorro, Os amigos da família estão recebendo pra fazer almoço, pra estão fazer janta, conversando, os adultos estão lá conversando, pra interagindo, dançar. rindo, tal. Daí dá um mergulho, volta. Então, assim, é um ambiente muito vivo e feliz nesse É. sentido, né? É um ambiente de tranquilidade e paz até que passa o primeiro tanque, o primeiro helicóptero, enfim, né, os caminhões do exército. Então, tem o primeiro impacto de, opa, peraí, E, alguma coisa acontecendo e aqui. acontece quando eles estão em um momento de felicidade, né? Isso não chega a ser um spoiler, mas todo mundo já deve ter visto a capa de Ainda Estou Aqui, que é o Selton Mello, as crianças olhando para a câmera e a Fernanda Torres, enquanto Eunice Paiva, olhando para o outro lado na praia, né? Posados por uma foto. E ela olha porque ela vê os tanques do exército passando naquele momento, né? E é a partir daquele momento onde o filme começa a ficar, por exemplo, mais escuro, sem tanto movimento, não existe tanto movimento das crianças, etc. Ele vai ficando muito mais sombrio, como
de fato foi aquele período, né? No fim das contas. E justamente, como você falou do tom, de não precisar jogar o tom lá em cima para poder impactar. A situação, eu acho que ela é mais impactante ainda pelo silêncio, É. né? Porque quando, enfim, vamos só um rápido, pequeniníssimo Spoiler. spoilerzinho. Nesse momento que o Paulo fala aí da transição, da alegria para o encarceramento dentro da casa, é porque tem pessoas lá dentro que estão colocando toda aquela situação tensa dentro da casa. Ah, tem no trailer. É, Tem no exatamente. trailer. É o E momento aí de prisão o do Rubens. Rubens sai, né? Não tá ali mais, ele é retirado dali. Só que a Eunice fica com os filhos, filhas adolescentes. Tem um monte de homem dentro da casa lá que ela não Sim. conhece. Com as filhas adolescentes, com os filhos, as crianças, dentro de uma residência fechada, com as cortinas fechadas e tudo mais. E aí eu me arrepio só de lembrar, porque você se coloca no lugar dela, né? E ainda mais, claro, eu não consigo me colocar no lugar dela porque eu não sou mulher, por exemplo, naquela situação, né? Mas pense numa mulher, numa mãe com filhas adolescentes, com filhos, crianças, enfim, dentro de uma residência com, sei lá quantos homens, 4 homens, enfim, que ela não conhece, inclusive armados, né? Tinha um homem armado. Então, você começa a ver a tensão, que a Fernanda faz isso muito bem. É um misto de voz meio que tentando ser tranquila para falar com as crianças, enquanto ela vai falar com eles, não, tá tudo certo e tal, tal, tal. E quando ela vai falar com eles, em uma fração de segundo ela consegue virar para eles e falar, onde é que tá o meu marido, sabe? Em nenhum momento isso acontece aos berros, né? Ao grito. É sempre nessa sutileza de saber que ela precisa manter o tom de voz calmo para passar isso para a família e também para não cruzar uma linha que pode matar ela, entendeu? Exatamente, porque essa é a situação de tensão que tá acontecendo ali, né? E justamente eu acho que o filme entrega muito isso. Porque esse era um dos grandes assuntos que a gente fala quando a gente cita a ditadura, é isso, é a repressão. Então é justamente esse silêncio, essa a contrição do filme é justamente para mostrar também como era na época. Porque você não podia falar, você não podia se manifestar. Você não podia abrir a boca e contradizer, porque você poderia sofrer represálias. Então, E quando a gente fala represálias, não é uma multa, tá? Só pra não, deixar claro, uma represália é a morte, é o desaparecimento. prisão. Não é, a gente não tá falando sobre uma sanção de. Tá falando sobre represália devida, assim, no geral. A censura real, não censura fictícia, como, né, se fala hoje em dia. Censura real mesmo, de alguém pegar você e levar para uma prisão porque você se manifestou contra o governo, por exemplo. Hoje em dia, as pessoas que se manifestam contra o governo têm liberdade para fazer isso. E elas falam de censura, mas elas não são colocadas na cadeia, por exemplo. Não existe comparação com a ditadura Não existe militar. comparação com a ditadura militar. É esse o ponto. E a questão também que envolve esse filme e como a Fernanda Torres assume esse papel da Eunice, que foi enfim, um ícone no fim das contas, né? Pela forma como ela buscou justiça para os desaparecidos da ditadura militar. É porque ele é um filme sobre a ditadura militar, mas ele é um filme sobre a Eunice, né? E principalmente sobre como aqueles que ficaram lidam com o vazio que não tem justificativa e não tem nem atestado. E é isso que dói mais, né? Até escrevi, nas vezes que eu falei sobre isso na rádio, também no portal, um texto sobre o filme. A Fernanda Torres, ela assume esse papel de Eunice para contar a história de uma família que ela vive um luto não permitido. Porque a partir do momento que o Rubens Paiva ele é levado e se tem a informação por outras fontes que ele é morto, a família tem essa certeza por parte de fontes de amigos, né, envolvidos com o movimento progressistas naquele momento. Mas não se sabe para onde que ele foi levado, de qual prisão, onde ele está, se ele foi morto ou não. Documentalmente, não existe nenhum registro que aponte para a morte do Rubens Paiva. E isso que é o mais doloroso. Porque pior do que te dar a certeza que alguém que você ama foi morto, efetivamente, injustamente, é não ter esse certificado, mesmo sabendo, e ainda assim alimentar uma mínima esperança que seja, porque ela sempre vai existir. Você falou, né, do Marcelo, que é filho do Rubens, então ele viveu isso. Então, Sim. E O Walter Salles? O Walter, que era amigo da família. Então, assim, primeiro, quando a gente vai passar emoção pra frente, é muito difícil passar o que a gente não viveu, né?
Então, eu acho que isso o filme faz muito bem, porque essas pessoas viveram essas situações, então elas conseguem passar uma expressão muito genuína do que aconteceu. E tem esse grande detalhe aqui, tu falou foi o seguinte, quando eu voltei depois que eu assisti o cinema, o filme no cinema, o Paulo já tinha assistido, né, Assistindo antes, no primeiro dia. Dia e 7 de eu novembro eu assisti tava lá. um pouco depois. Um pouco, 3 Quando eu meses. cheguei, não, faz assim. Foi sim. Quando eu cheguei na redação, que eu encontrei o Paulo, falei, daí a gente começou a conversar sobre o filme e ele me perguntou o seguinte, que hora que tu te emocionou? Uhum. E o que eu falei foi quando a Eunice pega a certidão de óbito do, Até do marejo, Rubens. assim, pensando. Eu também. Porque é o seguinte, claro, eu não passei por essa situação, mas a gente acompanha no jornalismo, inclusive eu já acompanhei histórias nesse sentido, que quando a pessoa desaparece, quando ela some, quando ela não tá aqui, por mais que você tenha uma ideia quase certa de que ela morreu, ela nunca morreu. É. Porque você não viu o corpo dela, você não viu ela no caixão, você não viu ela sendo enterrada. Então existe uma mínima esperança de que ela esteja viva. É esse luto não permitido. É o Tu luto não não pode permitido. entrar em luto. Você vive um luto eterno. E tem um momento do filme também que tá o Marcelo e uma das irmãs, que eu não lembro o nome agora, já mais velhas, na mesa Aham. da casa da Eunice. E aí ela fala pro Marcelo, quando que você percebeu que É. realmente ele tinha morrido? E aí um fala, eu percebi quando eu tinha tantos anos. Ah, sério? Foi cedo assim? Não, eu realmente Já tive era a adulto, noção né? de que foi tal idade. Então, assim, por quê? Porque era uma história para as crianças, principalmente. O pai tinha viajado, o pai não estava disponível, o pai tal. Porque você não tem como falar isso para uma criança que ele simplesmente foi levado. Então, até essa construção ir acontecendo na cabeça da criança e realmente perceber, ele não vai mais voltar. Então, isso é muito doloroso, né? Não é nem que ele morreu, né? É quando percebeu que ele não ia mais Ele voltar. não vai mais voltar, né? E, e eu acho que o filme passa muito bem essa expressão, com essa contrição também da Eunice Fernanda no filme. Eu acho muito bonito como ele consegue transmitir isso, não necessariamente no diálogo. E é isso, é essa parte que o cinema eu acho mais fantástico. Assim. O cinema, ele é, sobretudo, antes do diálogo, ele é imagem. Então, o máximo que você conseguir passar de sentimento através da imagem, não da fala, torna o filme muito mais grandioso, na minha opinião. E o Walter Salles, por isso que eu digo que é a direção mais sobra, ele consegue fazer isso com a imagem, com a casa vazia no A Casa quarto, na Vazia. hora da mudança, com as crianças no carro, com a Eunice dirigindo e só um olhar fixo pra frente. Com o momento onde eles vão na sorveteria, que tem aquela cena também fantástica da Fernanda Torres. Então, esse vazio, ele não é discutido e apresentado em palavras necessariamente. Em alguns momentos, sim, porque faz parte. Mas ele já é construído desde o momento necessário através da imagem. E por isso que ele tá tão fixo na cabeça de quem assiste, né? E tem um momento do carro em que uma das filhas, né, ela volta para casa que ela tá um tempo fora, e aí ela quer falar daquele assunto, porque ela não sabia o que tinha acontecido. E a Eunice, a mãe, tá dirigindo, ela, não vamos falar disso aqui, porque as crianças estavam no carro, Uhum. né? E a filha mais velha queria falar desse assunto, e as crianças não... Ela estava sendo... A Eunice estava protegendo as crianças até aquele momento, desde sempre. Então ela sobe o som. Que é uma música do Roberto Carlos, tá tocando, então, e tudo isso tem uma linguagem muito interessante, porque justamente na época da ditadura, né, Roberto Carlos era o que fazia justamente esses, né, era o que tomava as paradas de sucesso, era o Roberto Carlos, então, é ambientado naquela época, né, traz essa ambientação, justamente, você abafa com a música também, né, mas sobre a trilha, a Fantástica, música né? do Erasmo, né? Enfim, a trilha Que como um toca no todo. final, né, só? Não, ela toca no meio ali quando eles estão mostrando um pouco da vida ali. Ah, é verdade. É verdade. Que é preciso dar um jeito, né? Aham. Cara, a música é sensacional, o baixo daquela música, o groove daquela música é muito bom. Eu viciei nela, eu ouço desde sempre agora. Eu já conheci Erasmo, mas enfim, acrescentei na minha playlist. É muito boa, e fora as outras peças que são muito brasileiras, né? Então, quando a gente vê justamente essa cultura brasileira sendo exaltada dessa forma, eu acho magnífico.
Pra finalizar, falando rapidamente, esse filme ele venceu o prêmio em Veneza de melhor roteiro, tá indicado a 3 Oscars. A Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de melhor atriz, que é um feito único, fantástico pro cinema brasileiro. E, assim, a atuação da Fernanda Torres, pra mim, desde os indicados, eu gosto muito da Demi Moore, eu realmente gosto muito da Demi Moore em A Substância, mas eu acho que a atuação da Fernanda é a mais difícil dessas, porque ela não tem a cena de Oscar bait que a gente fala, né? Que é a cena que ela extrapola, que ela mostra com tom de voz e com coisa que ela é uma grande atriz. Não, ela carrega esse filme inteiro na garganta. É, Sim. tudo guardado assim na garganta. Então é uma atuação muito difícil, enfim, fantástica também. Tanto tá sendo elogiada no mundo inteiro, E né? é o que a gente fala de. Sempre se fala de atores que fazem humor, comédia, como eles Eles são têm esse capazes pro drama, né, cara? versatilidade, Que né? uma coisa complementa a outra. Porque, olha só, a Fernanda é muito conhecida pelas coisas que ela Os fez de normais, comédia, os tapas e normais, tapas e beijos. beijos, enfim. E olha a entrega pra esse filme, pra esse drama, né? E o Selton Mello também, assim, porque ele não tá indicado, não sei se caberia um espaço, eu acho que sim, mas enfim, não vem ao caso nesse sentido no Oscar. Mas eu acho que o filme ele não teria tanto impacto para a ausência do Rubens Paiva se o Selton Mello não fosse aquela figura tão doce, tão agradável, tão amável nos primeiros minutos de filme, né? A gente só sente tanto o peso da ausência do Rubens Paiva porque o Selton Mello, enquanto está em cena, ele nos deslumbra, né? Ele nos deixa alegre, feliz. Então a gente sente como se alguém tivesse partido também. Então, putz, a atuação do Selton Mello é fantástica, das crianças também, assim, nessa ideia de inocência que vai sendo brutalmente desconstruída. Então é um filme fantástico. Eu acho que vai ganhar a melhor atriz. Eu realmente acho. Acho que a Demi Moore tem uma questão da Fernanda Torres que ela tá crescendo muito rápido, assim, ó, entre locais que a gente achava que ela não ia crescer. E melhor. E a própria campanha que está sendo realizada. A Ela é Fernanda, ela carismática, é né? carismática pra caramba. Ela tá indo em tudo quanto é Né? compromisso. Ela tá fazendo um esforço, não só ela, a equipe toda do filme, mas é um esforço visível, entendeu? E ela ainda assim é doce, é carismática, É. mesmo com todo esse esforço e cansaço que eu imagino que ela esteja. Ela vai, ela se compromete, ela fala do filme, ela fala de uma forma tão doce, tão gostosa de ouvir, que tá conquistando todo mundo. E tão natural. Tão Tão natural. natural. Como foi a personagem dela Como deve também. ser, né? Como deve ser. Gente, muito obrigado pelo podcast de hoje. Um forte abraço pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.